Grande Vibe 37, estamos aqui para mais um Fute do Coen, com apoio na comunicação do Resenha 37 e na produção do R37, inclusive na sala onde eu estou aqui agora, a nossa sala de trabalho. Não deixa de se inscrever, enviar para os seus amigos, dar aquele like, dar aquela moral para a gente, beleza? Valeu! Resenha 37. Galera, estamos aqui no Fute do Coen para lá de especial com uma grande lenda do futebol, o zagueiro Gonçalves, com uma história absurda no esporte. Beleza, Gonçalves? Beleza, prazer estar participando aqui com vocês. A gente fica muito feliz de poder ter essa oportunidade de estar compartilhando a nossa história, né, um pouco da nossa carreira no futebol, com dezenas de programas como o seu, né, de torcedores, de amantes do futebol, digamos assim, que querem contar a história do futebol, do passado, entrevistando jogadores, né, de diferentes épocas que têm história no futebol, não só com os clubes, mas também com a seleção brasileira. Então, é uma honra e um prazer estar participando aqui com vocês. A honra é toda nossa e é exatamente o propósito do canal, resgatar a história do futebol em diferentes épocas, inclusive no presente também. E é assim que vai. Gonçalves, a história começa na Olaria, me corrija se eu estiver errado, né? Eu comecei a minha carreira no Olaria Atlético Clube. Rua Bariri, conhece? Já ouviu falar? Já ouvi falar, eu ainda não tive o privilégio de ver jogo lá ainda, mas até porque o Olaria deu uma sumidinha, né, da primeira divisão, mas é um estádio histórico. Exatamente, mas é um clube tradicional, né, do subúrbio do Rio de Janeiro. Então eu comecei a minha carreira, não a minha carreira em si, mas comecei jogando futebol em um clube, né, com uma organização que era uma competição chamada Brotinhos do Olaria, uma competição interna para sócios. E aí meu pai teve que me colocar de sócio no clube para que eu pudesse ter a oportunidade de jogar esse campeonato aos domingos. Então, era uma competição de futebol society, 7 contra 7, né? E ali eu comecei jogando, joguei dos 10 aos 12, e com 13 anos eu fui selecionado pelo treinador do Mirim, do Olaria, para fazer a transição para o futebol de campo, 11 contra 11. Sim. Que também ficava ali mesmo, dentro do próprio clube, já que o clube social é junto com o estádio de futebol, e tinha os treinamentos das equipes de base ali no próprio campo oficial do Olaria, e também era onde treinava o time profissional, né? Então, aí eu passei a ser federado na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, pelo Olaria, joguei o campeonato de mirim, depois subi para o infantil, joguei o campeonato infantil, subi para o juvenil, e quando eu estava no juvenil, e no ano que eu ia subir para os juniores, de 17 para 18 anos, no final do ano, eu estava de férias, né? Já dezembro é férias gerais, tanto na escola quanto também nos clubes de futebol. Mas quando virou o ano em janeiro, o profissional do Olaria começou a fazer a pré-temporada e eles treinavam lá no estádio. E no final de semana, no sábado, eu, como era sócio, eu estava na piscina do clube, lá do Olaria. E o profissional ia treinar e o zagueiro se machucou, o outro zagueiro também teve um problema e não pôde chegar, e eles precisavam fazer um coletivo e faltava um zagueiro para completar lá o coletivo. Então, ao invés deles ligarem para o supervisor da categoria de juniores para chamar o zagueiro que teria a vez, né, por ser um zagueiro titular dos juniores, eles preferiram me chamar, já que eu estava ali na piscina, e falaram: ó, tem um zagueiro aqui do juvenil, está na piscina ali do lado no clube. Ah, então chama ele lá. E aí me chamaram: pô, você quer treinar ali para completar? Eu falei: vou. Aí me deram lá: quanto é que tu calça? Falei: tanto. Me deram lá uma chuteira, me deram material, e eu fui e treinei com um profissional, cara. E aí o treinador falou: olha,
eu teria que chamar o zagueiro dos juniores, mas faz o seguinte, vem amanhã, vem ajudar a gente amanhã aqui. Isso foi um sábado, era domingo, ia ter treino de novo, eu fui treinar no domingo e ele falou, vem amanhã, segunda, que talvez os zagueiros não se recuperem, eu vou precisar de você. E aí eu fui, cara, acabei ficando no profissional, acabei estreando no profissional do Olaria com 17 anos. Isso foi em janeiro, uma competição que teve início no final de janeiro, uma competição entre os clubes pequenos do Rio de Janeiro, preparatório para o campeonato estadual, né? E depois eu fiquei o estadual todo no profissional do Olaria, né, na reserva, que os zagueiros titulares se recuperaram. Mas isso me deu muita projeção, né, dentro do estado. Né? Enfim, com 18 anos você já está no profissional, isso chama a atenção dos outros clubes grandes. E aí, quando terminou o campeonato estadual de profissional, isso foi no ano de 84, em 85, no início do ano, eu desci para jogar os juniores. Sim. E aí joguei o campeonato de juniores e, na sequência, o Flamengo foi e me contratou, pagou lá para o Olaria e eu fui para os juniores do Flamengo. Já era o ponto que já ia seguir na nossa conversa, porque você chega no Flamengo em 86, não é isso? E aí depois rola um empréstimo para o Santa Cruz, se eu não estou enganado, e volta mais forte que o Flamengo em 89, não é isso? Na verdade, eu fui para os juniores do Flamengo em 85. Aí, em 86, eu fui bicampeão de juniores do Flamengo, fui campeão da Taça BH, que era equivalente ao Campeonato Brasileiro de Juniores. E no mesmo ano de 85, ainda com 20 anos, o profissional teve uma emergência lá e precisou de chamar um jogador do juniores do Flamengo para completar o treino e me chamaram. Sim. E eu fui completar o treino do profissional. O treinador na época era o Sebastião Lazzaroni. E o Jorginho, lateral direito, né, campeão e que hoje é técnico de futebol, ele era o titular da lateral direita naquele ano no Flamengo e o reserva dele também tinha se machucado. E aí o Lazzaroni me colocou para eu treinar improvisado de lateral direito. Eles não se recuperaram e eu acabei estreando, fazendo meu primeiro jogo profissional do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro contra o Santa Cruz. E, na época, foi muito encarnado, porque eu tive que marcar o Jacozinho, que era um ponta que tinha no Santa Cruz, que estava muito famoso na época, muito badalado. E eu estreiei no ano de 1986, meu primeiro jogo no Maracanã, pelo profissional do Flamengo, ainda sem ter contrato profissional, mas foi esse jogo, né? Fiz a minha estreia em 86. Aí terminou o ano, o Flamengo chamou para eu assinar o meu primeiro contrato profissional. Já em 87, eu, já como profissional do Flamengo, fiz parte daquele grupo que foi campeão da Copa União. Copa União, né? que é um belo grupo. Em Nossa, 1987. Só que não joguei, né? Eu estava no grupo, fiquei 2 ou 3 jogos no banco. O Flamengo tinha um timaço, Leandro. A zaga era Leandro e Edinho, 2 jogadores de Copa do Mundo, né? E ainda tinha o Aldair, né? Oi? Ainda tinha o Aldair, né? Ainda tinha na reserva Aldair, Zé Carlos II, Guto. Eu era o 4º reserva para a zaga. Pois é. Mas mesmo assim, como garoto, dentro dessa concorrência, né? Pois é. Eu falei, até perguntaram, você quer ser emprestado? Então, eu falei, não, me deixa aqui mesmo, que eu vou aprender muito mais só de ver esses caras treinando e treinando com eles do que se eu for jogar num time pequeno aí, qualquer, só para poder ter a chance de jogar. Deixa eu aqui, eu na época estava fazendo faculdade de educação física e preferi focar nos estudos, treinando, aprendendo lá com o Zico. Né? O time do Flamengo em 87 tinha Leandro, Edinho, Zico, Andrade, né? Alguns jogadores Adílio, muito nome, muita experiência, e alguns jovens subindo, Bebeto, Alcindo, Zinho, Ailton, Jorginho era novo, mesma idade do Bebeto.
Leonardo O também, né? Leonardo também apareceu nesse time aí, o Leonardo, lateral esquerdo, né? Sim. Também com a idade de juniores. Uhum. E ali no Flamengo eu fiquei até 89. 88 eu fui emprestado para o Santa Cruz para jogar a Copa União, joguei a Copa União, voltei. Uhum. Em 89 o Tele aí me deu mais chance, porque o Edinho já Sim. tinha saído do Flamengo, o Leandro estava machucado, a zaga titular era Aldair e Zé Carlos segundo, e eu era assim meio que o reserva imediato, né? Uhum. E aí aconteceu o fatídico jogo do gol contra que eu fiz, Uhum. Flamengo e Botafogo no Maracanã, Sim. estadual de 89, o jogo foi 3-3, eu fiz um gol contra a favor do Botafogo. Uhum. E esse gol ali acabou ajudando o Botafogo na competição, porque a gente vencia por 3-1, né? O Flamengo Uhum. vencia por 3-1. Se terminasse o jogo com vitória do Flamengo, o Botafogo estava sem chance nenhuma de conquistar o turno. Como empatou, o Botafogo ainda teve chance e conquistou o turno, porque depois o Flamengo perdeu para o É. Vasco, o Botafogo ganhou do Bangu e acabou conquistando o turno, e teve a final, A famosa Botafogo e final. Flamengo. O Botafogo ganhou 1-0 com o Maurício Uhum. e saiu do jejum de 21 anos que o É. Botafogo atual, né? Sim, sim. E, por coincidência, depois que terminou esse estadual, o Emil Pinheiro, presidente do Botafogo, foi lá no Flamengo e me contratou. Pois é, são coisas que acontecem, né? Mas ainda falando de Flamengo, você teve a chance de trabalhar com o Tele Santana, que para mim é o maior técnico da nossa história, do futebol brasileiro. Até no momento curioso da carreira dele, né? Que ele estava saindo das duas Copas, para depois, um pouquinho depois, ele ainda conquistaria o Mundial com o São Paulo e tudo mais, né? Como é que foi trabalhar com ele nessa época? Na verdade, eu não sei porquê. Normalmente, quando terminava os campeonatos estaduais, era muito comum que os clubes grandes emprestassem jogadores mais jovens, né, para outros clubes pequenos, para pegar mais bagagem. Uhum. E eu, como tinha feito o gol contra, o Flamengo tinha perdido o campeonato, eu achei que eu fosse ser emprestado para algum time fora do estado do Rio de Janeiro, como no ano anterior tinha sido emprestado para o Santa Cruz. Sim. E, para minha surpresa, o Jorge Elal, que era o presidente do Flamengo na época, me chamou na sala e falou: olha, nós recebemos uma proposta por você. Aí eu pensei: pô, caramba, será que para onde que eu vou agora, né? Ter que sair do Rio, trancar a faculdade. Aí ele falou: olha, o presidente do Botafogo ligou aqui, quer te contratar. Aí eu falei: É pô, que mole, né? maravilha, né? Vou ficar no Rio de Janeiro, vou para um outro grande clube. Uhum. E aí aceitei de imediato a proposta do Botafogo e fui para o Botafogo, né? E aí começou ali no Botafogo a minha identificação com o clube. Eu joguei ali poucos jogos no Campeonato Brasileiro naquele ano de 89, mas em 90 eu passei a ser titular já do Botafogo, Uhum. formando a zaga com Mauro Galvão e o Gotardo, uma Pois espécie de é. terceiro zagueiro ali, jogando mais como lateral esquerdo improvisado. Uhum. E aí fui campeão estadual, né? Foi meu É, primeiro título como profissional jogando. Eu tinha esse, conquistado alguns títulos no Flamengo, mas não como titular, né? Só como reserva. E no esse estadual é Botafogo chave na foi o meu sua primeiro carreira, com título. certeza, né? Teve, inclusive, o meu parceiro aqui no canal, que é o Robert, grande botafoguense, ele tem como um jogo muito marcante nesse estadual um Botafogo e Vasco, que estava complicada a situação para vocês, né, em 90, e você vai segue ali para a lateral, arranca uma jogada e arranca um cruzamento e é pênalti. Teve isso? É verdade. E foi um campeonato assim que para mim foi uma experiência muito legal Uhum. poder começar a jogar como titular num grande clube como o Botafogo. E mesmo jogando improvisado, eu fiz alguns bons jogos, fiz alguns gols, É, e isso me deu credibilidade junto ao torcedor. E sim. quando o Mauro Galvão foi vendido, depois da Copa de 90, ele foi vendido, Uhum. eu passei a jogar na zaga ao lado do Wilson Gotardo. Uhum. Inclusive, a final daquele estadual contra o Vasco, nós vencemos por 1-0 e foi a minha primeira final como titular Sim. na minha carreira. Só que eu não tive muito tempo assim para curtir aquela conquista, porque Uhum. nós fomos jogar um torneio no México, o torneio da amizade, durante a Copa do Mundo, inclusive,
Sim. antes da Copa do Mundo, uma coisa assim, na paralisação do campeonato para a Copa. E nós jogamos um torneio da amistade, que nós conquistamos, inclusive, contra o Real Madrid, o Pumas do México e o Veracruz do México. E eu fiz um bom torneio, e quando voltamos para o Brasil, fomos campeões estaduais e, na sequência, nós recebemos uma proposta do clube do México. Do México. E aí eu decidi aceitar, porque financeiramente era muito bom para mim. Uhum. Eu ia ter a chance de realizar o sonho de poder comprar uma casa para os meus pais e num bairro melhor. Enfim, a gente morava na Zona Norte, aí pude comprar uma casa em Jacarepaguá. Uhum. E aí eu aceitei a proposta e fui para o México, onde fiquei 5 anos. Fui campeão lá no México também, campeão mexicano, junto com o Donizete Pantera, Uhum. até decidir voltar para o Botafogo em 1995. Exatamente, aí vai a história, né? Primeiro, falando do México, não é um destino tão comum assim para jogadores brasileiros, né? Não lembro de muito mais além de você que chegou a fazer uma história dessa forma lá. O futebol mexicano é um futebol já com uma boa organização, Uhum. mas me ajudou muito na minha carreira, porque eu pude ter a oportunidade de ter companheiros no meu time de outras nacionalidades, né? Eu tinha companheiros argentinos, chilenos, uruguaios, e jogava também contra os outros clubes mexicanos que tinham também jogadores sul-americanos. Então, eu acabei elevando bastante no nível competitivo. Sim. E isso me ajudou muito para que eu pudesse evoluir na minha carreira, né, como profissional, especificamente como zagueiro. E tanto é que quando eu voltei para o Botafogo, em 5 meses eu já estava tendo reconhecimento a nível nacional Sim. dos torcedores, da imprensa. E Foi claro o que o seu auge, fato né? de termos conquistado o brasileiro, isso me projetou muito a nível nacional, que, aliás, era o que eu queria, né? Eu decidi voltar ao Botafogo porque eu estabeleci para a minha vida aquele desafio de me tornar conhecido também e ter o reconhecimento do meu futebol a nível de todo o Brasil, já que no México eu conquistei esse reconhecimento por ter sido campeão, né, mexicano e ter ganho o prêmio como melhor zagueiro do Campeonato Mexicano, tudo isso. Então, eu voltei para o Botafogo com esse objetivo e, graças a Deus, fui bem sucedido, porque além de ter sido campeão brasileiro e ter alcançado o reconhecimento que eu buscava, né, a nível nacional, no ano seguinte eu acabei sendo convocado para a seleção brasileira. Pois é. Agora, falando dessa volta para o Botafogo, era um Botafogo que não estava num bom momento financeiro, né? O clube estava um pouco bagunçado e tal. Você acaba voltando e acaba ajudando a montar o time, né? O Donizete veio na tua mala, né? Na tua bagagem ali, por exemplo. Não foi isso? Isso. Na verdade, o Campeonato Brasileiro de 95, eu decidi voltar para o Botafogo, até porque, assim, quando terminou o campeonato, temporada 93, 94, lá no México, eu vim de férias para o Brasil e foi justamente o período da Copa do Mundo de 94. Né? E aí eu assisti toda a Copa no Brasil e vendo, né, pela televisão, comemorando cada vitória da seleção brasileira, e depois comemorei muito a conquista da Copa do Mundo, que foi a minha primeira conquista também como torcedor, já que em 70 eu era muito garoto, tinha lembranças de comemorar a Copa de 70, eu tinha só 4 anos, e pude desfrutar, né, comemorar a Copa de 94 com os amigos, mas eu tinha, assim, naquela seleção de 94, vários ex-companheiros que jogaram no Flamengo comigo, né? Como o Bebeto, o Jorginho, o Aldair, o Zinho, o Leonardo. Vários. E o Romário, que tinha jogado comigo com 13 anos no Olaria. Meu Deus. Então, eu voltei para o México e falei, pô, cara,
como deve ser bom você defender a sua seleção do seu país, né? Foi legal. Vários companheiros meus ali, campeões do mundo, reconhecidos. Pô, eu estou aqui no México, ninguém lembra de mim, ninguém me conhece. Uhum. Pô, mas se eu tive sucesso aqui no México e hoje eu sou reconhecido como um dos melhores zagueiros do futebol mexicano, eu também acho que posso ser no Brasil. Tá? Então, um amigo meu foi almoçar um domingo no Hotel Flórida, em Botafogo, e ele me ligou e falou: pô, Gonçalves, estou aqui almoçando e está todo o time do Botafogo aqui. Inclusive, está o presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro. Eu falei: pô, é mesmo, cara? Pô, vai lá, fala para o presidente se ele lembra de mim, diz que eu quero voltar para o Botafogo, se ele não quer me contratar. Maneiro. E aí ele foi, falou e botou para eu falar com o Carlos Augusto Montenegro. Aí o Carlos Augusto falou: pô, Gonçalves, claro que eu lembro de você, cara. Em 90, eu estava no Maracanã, no título do estadual, papapá. Eu falei: pois é, presidente, pô, você não está precisando de um zagueiro aí, não? Vocês estão montando o time, né? E tal. Ele falou: olha, eu acabei de contratar um treinador, que é o Paulo Autuori e tal, deixa eu ver com ele aqui, que a gente vai precisar sim de zagueiro. Aí nisso rolou. Depois me ligou o Antônio Rodrigues, que era o vice-presidente, e a gente acabou acertando. Eu fui no meu clube no México, falei: ó, quero voltar, o Botafogo paga aqui o empréstimo, eu quero voltar e tal. Eles aceitaram o acordo do empréstimo, eu voltei, e chegando no Botafogo eu falei: ó, vocês têm que trazer o Donizete, meu compadre, Pantera. Ah, é mesmo? Eu falei: ele está arrebentando lá, melhor atacante do campeonato mexicano, pô. Também fomos campeões juntos em 90. Claro, a gente lembra do Donizete, pá. Aí eles foram e trouxeram o Donizete também. Sensacional. E aí, o resto, vocês sabem, né? O time É. foi campeão brasileiro. Uhum. O Donizete fez um belo de um ataque com o Túlio Maravilha. Eu formei a É. zaga com o Gotardo. Sim, era um timaço. E que ele, até na visão desse meu amigo botafoguense, que me ajuda a fazer os vídeos e tal, ele vê como jogos-chave da campanha. Aliás, duas derrotas, curiosamente, duas das poucas derrotas. Para o Palmeiras no Palestra e do Cruzeiro no Mineirão, que vocês jogam tão bem que é um bicho, né? E aí depois ainda tem a vitória contra o Grêmio no Olímpico, que estouraram 3 timaços, né? Que vocês enfrentaram e jogando junto, ganhando e ganhando corpo, né? Oi, tá escutando? Pode seguir, estou ouvindo. E como você vê esses jogos na campanha do campeão do Botafogo? A campanha de 95? Sim. O jogo contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro e contra o Grêmio. 2 derrotas e uma vitória, curiosamente. Na verdade, assim, eu diria que na campanha de 95, o jogo que mais me marcou, ou que, na minha opinião, assim, foi um divisor de águas para que, de fato, o Brasil pudesse começar a reconhecer o Botafogo como uma equipe candidata ao título naquele campeonato, porque no início do Campeonato Brasileiro de 95, a imprensa jamais colocaria o Botafogo como candidato ao título, né? Sim. Pela imprensa, os candidatos para o título daquele ano seriam o Flamengo, que tinha montado o ataque dos sonhos, Romário, Sávio, Edmundo. E foi justo oposto, né? O Quase. Cruzeiro tinha um time muito forte, né? O Grêmio, o próprio Palmeiras e o Corinthians. Sim. Tá? Nem o Botafogo, nem o Santos também. O Santos era um time em formação. Acabou se tornando um grande time, fez a final com a gente, né? Sim. Com Giovani, Camanducaia, Marcelo Matos, Jameli, aquele time do Santos, timaço. Mas teve um jogo do Flamengo lá em Fortaleza, que nós vencemos por 3-1, Sim. e depois daquele jogo, aí sim a imprensa começou a falar: pô, o Botafogo realmente é candidato ao título. Aí depois a gente nós jogamos contra o Goiás, no Serra Dourada, vencemos por 1-0.
Uhum. E aí o torcedor botafoguense passou a acreditar também que o time pudesse ser campeão e começou a se empolgar. Teve um jogo contra, se eu não me engano, o Palmeiras, Sim, que não foi nem exatamente. no Rio, a gente jogou fora, Uhum. no interior de São Paulo, que foi um jogo bastante difícil. Nós tivemos poucas derrotas, se eu não me engano, acho que a gente perdeu para o Palmeiras, Uhum. Cruzeiro. Cruzeiro, Um dos jogos do Santos, se eu não me engano, não tenho certeza, na final. Santos, a gente perdeu É. na Vila Belmiro por 3-1, sem ser Aham. o jogo Ah, sem ser o da final. da fase final. Uhum. Acho que nós perdemos no máximo 4 jogos naquele campeonato. Sim, sim. Tivemos uma derrota também, se eu não me engano, para o Bragantino, eu acho. É Assim. aquela ali de meio de campeonato que às vezes acontece, né? É, mas foi uma campanha maravilhosa daquela equipe. A equipe acabou ficando muito forte, muito unida, superou todos os problemas que a gente Sim. tinha de falta de estrutura, de Uhum. treinamento. O estádio do Caio Martins era muito precário, Sim. salários atrasados, Uhum. mas a gente se uniu e se fortaleceu e com, né, a orientação do Paulo Tuori, Sim, grande treinador. treinador fantástico, talvez o melhor treinador que eu tenha trabalhado na minha carreira. Uhum. Nós conseguimos conquistar o título. E, sem dúvida, que o título me ajudou muito para que no ano seguinte eu pudesse ser lembrado na seleção brasileira. Aliás, uma coisa que você citou agora, o Paulo Tuori como o melhor treinador da sua carreira, assim, uma carreira que tem Zagallo e Tele Santana, né? Para ver o tamanho do cara ali em 95, a qualidade do trabalho dele, né? É. Não, e naquela época nós tínhamos vários bons zagueiros Uhum. em quase todos os grandes clubes de futebol brasileiro, né? Era É, assim, uma disputa de altíssimo nível, com muitos realmente. zagueiros com qualidade e condições de jogarem na seleção brasileira. Uhum. Durante o ano de 96 e 97, além do Aldair, eu tive outros companheiros na seleção, né, como o Júnior Baiano, o André Cruz, o Clebão, Célio Silva. Uhum. Eu acho que o Antônio Carlos Zago também teve uma convocação. Sim. Ou seja, tinha Ricardo Costa, o Ricardo Gomes, tinha o Ricardo Rocha, Ronaldão, Márcio Santos, cara, Muita eram coisa. muitos zagueiros de muita qualidade, né, nos grandes clubes do futebol brasileiro. Uhum. Adilson Batista, É um nível enfim. elevadíssimo. Mas Fora os times como um todo, né? Você pegar o Palmeiras da Parmalat, o Grêmio do Filipão, só naquele ano ali, naquela época. é verdade. Mas foi uma época muito legal, assim. E Uhum. depois eu pude, graças a Deus, me firmar na seleção brasileira, onde Sim. joguei 96, 97, 98, né, com a Copa do Mundo, e foi bem legal. Sim. Uma coisa que foi bem legal naquela conquista foi a recepção que vocês tiveram no Rio, né? Foi um negócio que parou o aeroporto, não foi isso? Parou o aeroporto, os torcedores invadiram a pista, subiram na asa do avião, depois saímos do carro de bombeiros até General Severiano, foi muito legal. Aquela festa foi inesquecível. Acho que o torcedor, acho que primeiro título também, né, da era moderna do Campeonato Brasileiro, Uhum. e aquilo impactou muito, emocionou muito os torcedores. E foi uma das maiores festas, uma das maiores comemorações de uma torcida por um título, acho que foi essa aí, do Botafogo em 95. E é algo, com todo detalhe inacreditável, se pensar nos dias de hoje, invadir uma pista de aeroporto, subir na asa do avião. Você vê realmente a torcida, como foi impactante para uma geração inteira essa conquista que você foi um dos protagonistas. Não, com certeza. Hoje em dia, a gente não pode imaginar isso, É, porque a segurança, até mesmo nos aeroportos, ela é muito maior, né? sim. Talvez naquela época o aeroporto Santos Dumont não estivesse preparado, ou não poderia imaginar que os torcedores fossem estar tão eufóricos a ponto de fazerem o que fizeram. Sim.
mas foi realmente sensacional. Eu tenho assim uma lembrança maravilhosa Uhum. daquela conquista, daquela celebração naquele título. Sim. E sua carreira seguiu ainda com muito impacto no Botafogo, no Carioca de 97, né? Você enfrentando o Vasco com um time fortíssimo. O Carioca de 97 assim foi assim o ápice da minha carreira no Botafogo, né? Uhum. Porque eu era capitão do time, pude fazer o gol na final, o gol do título da Taça Guanabara, que o Uhum. Botafogo não conquistava há 19 anos, Invicta ainda, né? invictos. Depois ganhamos a Taça Rio também, eu levantei a Taça Rio. E aí teve ainda a final contra o Vasco, que teve aquela rebolada, aquela provocação do Edmundo. Sim. E depois a gente conseguiu vencer o outro jogo por 1-0, gol do Dimba. E eu pude levar Devolvendo. o troféu, né? Em 97 foi um ano assim muito importante na minha carreira, porque além das 3 taças que eu levantei no primeiro semestre com o Botafogo, eu fui campeão também com a seleção brasileira da Copa Uhum. América, a primeira conquista fora do Brasil Sim. de uma Copa América. Eu fui titular naquela conquista, joguei a maioria dos jogos e finalizamos o ano com a conquista da Copa das Confederações e eu ainda tive a chance de jogar o Mundial de Clubes pelo Cruzeiro, né? Ainda teve Infelizmente. isso, né? É, Foi uma coisa muito infeliz- maluca, né? Essa questão do Cruzeiro. Eles montaram, incluindo você, Bebeto, não era isso? Se eu não me é, engano, Donizete Donizete, também. eles Tudo para jogar um contrataram, jogo. eles contrataram o Alberto Valentim, lateral direito, que hoje é Aham. técnico. Sim. E aí, quando me contrataram, eu decidi aceitar porque eu achei que eu fosse formar a dupla de zaga com o Wilson Gotardo. Uhum. E como eu conhecia muito bem o Wilson Gotardo, nós tínhamos muita confiança um no outro, eu falei, pô, é a chance que eu tenho na minha vida de ser campeão mundial interclubes, porque eu tenho certeza que com esse time aí que o Cruzeiro está montando, eu e o Gotardo na zaga, a gente se conhece, já tínhamos jogado juntos, campeões juntos várias vezes. O ataque com Bebeto, Donizete, né? E tinha o Elivelto, o Fabinho no meio, volante, Cleison, timaço do Cruzeiro. Uhum. Para minha surpresa, quando eu cheguei em BH, depois que eu assinei o contrato, e eu perguntei para o Zezé Perrella, poxa, pensei que o meu companheiro de zaga fosse estar aqui para me receber, cadê o Gotardo? Aí ele falou, pô, Gonçalves, tenho que te falar uma coisa, você não está vindo para jogar com o Gotardo, você está vindo para jogar no lugar do Wilson Gotardo. Uhum. Eu falei, caramba, não acredito. Sério? Ele falou, o Nelsinho Batista não quer contar com o Wilson Gotardo e por isso preferiu pedir a tua contratação. Aí eu já estava lá, já tinha assinado o contrato, falei, pô, que pena, cara. É o que temos, né? Aceitar. É, e aí, enfim, a gente fez uma preparação que, na minha opinião, não foi adequada, pouco tempo. Eu tive que jogar com o João Carlos, que era um jogador bem mais jovem, com pouca experiência. Depois ele até se firmou, chegou até a seleção brasileira. Uhum. O João Carlos foi titular e tal. Mas faltou o entrosamento. E num jogo único, né, numa final mundial interclubes, o entrosamento e a experiência Fundamental. contam, né, são fundamentais, porque você tem que minimizar a margem de erros. Uhum. Tem tempo, errou, tomou um gol, já era. Acabou o jogo, perdeu. Né? E Sim. foi isso que aconteceu. A gente não tinha um bom entrosamento, enfrentamos uma equipe, o Borussia Dortmund, que tinha sido campeão da Europa, uma equipe experiente, muito bem entrosada, e eles fizeram prevalecer o entrosamento deles e venceram por 2-0. Pois é. Foi um. Você olhando hoje, parece uma coisa de outro mundo. Você contratar tanta gente em cima da hora, com pouca preparação, é algo muito amador. Não É. tem. Tem que ter um entrosamento do time, tem que chegar na ponta dos cascos para um jogo desse. Como experiência na minha carreira foi fantástico, por isso que 97 foi o ano, assim, eu Uhum. diria, do ápice da minha carreira Sim. como jogador profissional, porque
foi um ano que eu tive as maiores experiências no futebol na minha vida. É verdade. Veio em 98, eu pude realizar, né, o meu grande sonho de jogar uma Copa do Mundo e joguei 2 jogos, Sim. mas a final. Mas eu diria que foi uma experiência ímpar, sim, de muito aprendizado, que a gente pôde acompanhar a celebração do Só te povo brasileiro. falar, deu um corte na tua imagem, então uma parte da sua fala não saiu. Ficou Tá, a gente é travado. Então, vamos recomeçar da parte da Copa do Mundo. isso. Então, assim, ter jogado uma Copa do Mundo foi o ápice da minha carreira no geral, né, como jogador profissional, porque todo mundo sonha em jogar uma Copa do Mundo, defender o seu país, Sem dúvidas. e foi uma Copa assim de muito aprendizado, porque assim como nós nos alegramos muito e foi muito emocionante poder proporcionar emoção para o povo brasileiro, Uhum. ao longo das vitórias que nós tivemos na Copa. Ter perdido a final foi assim um momento de maior frustração Imagino. na carreira, né? Uhum. Mas um aprendizado maravilhoso. E depois disso eu voltei ao Brasil, a gente foi recepcionado com muito carinho pelos torcedores em Brasília, fomos recebidos lá pelo presidente, ganhamos a medalha de honra ao mérito. Uhum. Você sente uma emoção muito grande, você sente realmente que você não tem nada mais importante do que você representar o teu país, né? A É, nível profissional, no esporte, representar o país numa Copa do Mundo, sem assim dúvidas. como também numa Olimpíada, isso acho que é o ápice da carreira de qualquer atleta. Uhum. E foi uma seleção realmente icônica. Fez jogos. Só o jogo da Holanda foi um jogo que está na história das Copas, sem dúvida nenhuma. Você participa de 2 jogos fazendo gol ainda, né? Nenhum deles, se eu não estou enganado. Não, na Copa não. O Não. César Sampaio que fez gol na Copa. Ah, sim, verdade. É, na Copa eu não tive chance de fazer o gol. A gente Uhum. tinha realmente uma seleção que talvez fosse até melhor que a seleção de 94, Acredito que tecnicamente sim. falando, É. e que fez uma campanha, eu acho que maravilhosa. Mas a França, a final especificamente, a gente teve ali aquele problema do Ronaldo Fenômeno. Eu acho que aquilo foi determinante para, Uhum. né, para a atuação do time. Imagino. Eu nunca tinha visto ninguém sofrendo um ataque de convulsão, né, epilético, digamos. Ele teve um ataque epilético, o Ronaldo, Uhum. e é uma cena muito difícil, muito triste de se ver, muito apavorante. E, enfim, aquilo ali afetou Uhum. definitivamente o emocional do grupo, e nós enfrentamos também uma seleção da França que tinha muita Forte. qualidade, jogando em casa diante do seu país sem nunca ter conquistado uma Copa antes, É. né? O tal do Zidane do outro lado ali, um jogador bem mais ou menos, né? Pois Inspiradíssimo um é. dia. E Imagina. acabou fazendo 2 gols em 20 minutos em duas jogadas de bola parada, que Sim. mostrou ali a desatenção Uhum. da nossa equipe no início do jogo, em função do abalo emocional que nós tínhamos sofrido. Uhum. O problema do Ronaldo definitivamente influenciou muito, né, no desempenho da equipe. Uhum. Talvez, se não tivesse acontecido esse problema de saúde dele, a história das Copas poderia ser diferente, né, Uhum. porque não tínhamos condições, mesmo a França tendo um timaço, jogando em casa, com o apoio da torcida, mas nós tínhamos time para vencer a França. Infelizmente, aconteceu, né, desse problema do Ronaldo, e também eu acho que teve ali uma tomada de decisão equivocada, porque eu acho que a melhor decisão teria sido manter o Ronaldo no banco, né, e botar ele talvez no segundo tempo. Sim. O zagueiro já tinha preparado o Edmundo estava muito motivado e, Uma fase gigante da carreira dele também. claro, Ia dar conta do recado.
Ele ficou muito decepcionado quando viu o Ronaldo e foi anunciado que o Ronaldo iria jogar, então ele já estava de roupa trocada no aquecimento e acabou ali tendo um descontrole, e aquilo abalou um pouquinho ali logo na entrada do time em campo. Uhum. Mas faz parte, já é a história do futebol. É. Mas eu acho que eu fiz parte de uma geração vitoriosa, talvez uma das mais vitoriosas da história do futebol brasileiro, porque Sim. nessa geração nós vencemos 2 Copas do Mundo e fomos vice-campeões em outra Copa do Mundo. Então foi Sim. uma hegemonia do futebol brasileiro É. por 12 anos como líder do ranking número 1 da FIFA, Sim. e alguns companheiros, né, participaram dessas 3 conquistas, digamos assim, né, porque o Brasil tem uma exigência muito grande em relação ao futebol, mas em qualquer outro país do mundo, uma equipe que é vice-campeã mundial, ela é lembrada para o resto da vida e é Verdade. celebrada e comemorada pelos torcedores durante toda a história, né, do tempo todo. No Brasil não é assim porque nós nos acostumamos a vencer. É. E somos o país com o maior número de conquistas de Copa do Mundo. Então, ninguém dá importância ao vice-campeonato de 98, mas é claro que você ser vice-campeão do mundo é uma conquista, né? Sim. E isso é importante, foi muito importante na minha carreira. Com certeza, foi uma seleção histórica e até tudo isso que você falou, a gente entende muito melhor depois de 2002, que o Brasil nunca mais fez uma final de Copa do Mundo e a única semifinal que fez foi deu no que deu, né? Não, então, você vê o que é fazer uma sequência de 3 Copas do Mundo, 2 títulos, uma final. É, Exatamente. é algo muito diferente. Gonçalves, depois você vai jogar no Inter, né? Isso. Ali, você fez também era um time do Inter que você jogava do lado do Dunga e pegou o Ronaldinho Gaúcho começando ali no Grêmio com a rivalidade, né? Como foi essa época na sua carreira? E eu, no Campeonato Gaúcho, né, a rivalidade do Grenal na final, o primeiro jogo da final eu fiz o gol, vencemos por 1-0. Uhum. E eu pensei que eu fosse entrar para a história do Inter, porque nós imaginávamos que com mais um empate nós seríamos campeões gaúchos. E o fato de o primeiro jogo em casa eu ter feito o gol do título, eu achei que eu pudesse ficar marcado, né? Entrar para a história do Inter. Mas Uhum. não contava com a performance do garoto, do Ronaldinho, que até hoje, quando eu encontro ele, eu falo para ele: pô, cara, você que encerrou a minha carreira, porque depois do Inter ali eu não joguei mais em lugar nenhum e tive que parar a minha carreira. Meu Deus. E tenho certeza que, claro, que aquela final ali, né, Uhum. o fato do Ronaldinho ter feito o que fez nos outros 2 jogos, o Grêmio venceu e foi campeão gaúcho, Sim. aquilo acabou interferindo um pouco, né, para que eu Uhum. não pudesse dar sequência, tanto eu como o Dunga. Uhum. Mas eu decidi parar depois do Inter e virei comentarista no Sport TV, Sim. mas muito realizado assim com a carreira que eu tive, com todas as experiências, as conquistas, todo o aprendizado que eu tive. E pensei, a partir daí, falei, vou me dedicar somente à minha academia de futebol e Uhum. transmitir para a garotada, né, toda a minha experiência. Sim. Eu, na época, já tinha a minha escolinha de futebol funcionando Uhum. desde 1996 e tenho até hoje. São 25 anos de escolinha de futebol. Sim. E aí decidi parar de jogar logo no ano seguinte. Depois virei comentarista do Sport TV e Uhum. minha vida sempre ligada ao esporte. E você sempre se preparou muito pensando no seu pós-carreira, né? A história de sucesso sua está aí, há 25 anos, morando nos Estados Unidos. Como você fez essa transição e como você pensou nisso já para o pós, ao longo da carreira e já no fim do encerramento? Não, para mim, assim, eu não tive dificuldade no pós-carreira porque eu me preparei durante toda a minha carreira, né? Eu comecei a cursar a faculdade de Educação Física com 18 anos, ainda quando eu era juniores do Olaria. Eu tive uma bolsa por ser atleta federado pelo Olaria na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Eu ganhei uma bolsa da FUGAP, Fundação de Garantia ao Atleta Profissional. E essa bolsa me dava 90%
se eu não me engano, de bolsa para qualquer faculdade particular, né, no Rio de Janeiro. Eu tinha feito vestibular para a UERJ e para a Federal, e como eu não passei, eu fui estudar na Castelo Branco. Então, assim, em 96, eu colei grau, porque eu tinha terminado praticamente em 90 a minha faculdade de Educação Física, mas aí fui vendido para o México, tive que trancar, e faltou 2 créditos para eu poder colar grau. Quando eu voltei para o Botafogo em 95, já depois de ter sido campeão brasileiro, em 96, durante o primeiro semestre, eu voltei à faculdade, fiz os 2 créditos, me formei, colei grau, enfim. Então, já era formado em Educação Física e pensava em trabalhar com futebol, né? Como gestor, ou como técnico, enfim. Só que eu aceitei o desafio de ser comentarista esportivo. Sim. Quando acabei a minha carreira. E depois disso, eu abri uma empresa de consultoria esportiva e comecei a trabalhar e viajar muito para a Europa, para visitar clubes e tal. E aí ficou de lado o sonho de ser treinador. Mas como eu já também tinha a minha escolinha de futebol, eu exercia esse meu lado de educador na minha própria escolinha de futebol. Sim. E eu podia conciliar e fazer no momento que eu pudesse fazer. Então, às vezes eu viajava, ficava fora do Brasil, quando eu voltava, eu ia lá na escolinha, dava aula junto com meus professores contratados e tal. Então, eu sempre pude satisfazer esse meu lado de treinador, de educador, dentro da minha própria escolinha de futebol, ensinando futebol para a garotada, né? E isso acabou me afastando da ideia de me tornar um treinador profissional. E já depois eu preferi ser gestor, estudar, fazer MBA, para poder trabalhar como gestor, como diretor executivo de futebol. E antes de vir para os Estados Unidos, eu fui executivo de futebol do Avaí, em 2016. Sim. Acabei contribuindo lá, formando o time que conquistou o acesso para a Série A, que era o objetivo maior do clube, mas não pude ficar no cargo até o final, que eu acabei saindo antes por ter me desentendido lá com o presidente. Depois decidi vir para os Estados Unidos. Então, assim, eu fiz uma transição tranquila, me preparei para viver do futebol, independente da atividade profissional, né? Já fui comentarista na televisão, na rádio, em programas de televisão, venho trabalhando com futebol, com consultoria esportiva, dando treinamento, fazendo avaliação de performance de atletas. E vou continuar, né? Porque eu acho que o network todo que eu tenho hoje em dia no futebol é fruto do trabalho que eu realizei ainda como jogador, né? Para ter oportunidade de conhecer, de me tornar conhecido das pessoas. E agora é devolver ao futebol tudo que ele me deu através da minha própria experiência, de podendo compartilhar com os jovens, os atletas, os adolescentes, enfim, pessoas que estão diretamente ligadas no futebol. Isso é muito legal, Gonçalves. Eu queria te agradecer muito pelo papo. Para mim foi um prazer inenarrável conversar com uma pessoa com a sua história, com a sua carreira. E valeu mesmo por tudo isso, cara. Não, maravilha. Eu que te agradeço a oportunidade de poder falar para o público do teu canal. Te desejo muita sorte, que Deus possa abençoar aí vocês e continuar, né, gerando essa oportunidade de troca de informações com ex-jogadores, com jogadores da atualidade, para motivar cada vez mais aqueles jovens que querem seguir essa carreira maravilhosa que é ser atleta de futebol profissional. Certamente. Obrigado, cara. Valeu. Um abraço. Valeu. Forte abraço. Fica com Deus aí. Deus abençoe a todos vocês. Eu também. Pronto.